Fala, eletricista, beleza? Olha só, o pessoal tem me pedido aí para eu postar um vídeo ensinando como montar um padrão de entrada, um padrão de energia, uma entrada de energia, uma entrada de luz, né? Geralmente cada região tem um modo de chamar, para duas residências, tá? E coincidiu que eu estou aqui com esse padrão de entrada. Então vou estar gravando esse vídeo ensinando para vocês passo a passo como você pode montar um padrão de entrada como este aqui. Só lembrando que as concessionárias ela têm normas próprias, tá? Não é baseado, não existe uma norma universal. Todas, é claro, são baseadas na NBR 5410, mas no que diz respeito à segurança e coisa e tal. Mas o tipo da caixa, muitas das vezes em relação ao aterramento, muitas das vezes em relação às derivações, tem concessionárias que permitem que façam estanho, outras que não pode ser estanhado. Em todo caso, algumas, que nem aqui na nossa região, que é a Enel, né, antiga S Eletropaulo, a gente já, praticamente 99% de tudo quanto é padrão que você vê aí nas residências já são com essas caixas de policarbonato virgem, né? Não que não possa usar de metal, pode, mas meio que caiu em desuso, até porque ferrugem e coisa e tal. Então, mas além disso, uma caixa, um padrão de entrada, mesmo sendo para duas residências, se passar de 20 kW a somatória das cargas, precisa de memorial descritivo, precisa de ART, né? Ou RTT no caso, se for o eletrotécnico, tudo bem? Tem todo um processo aí para você estar pedindo uma entrada de energia desse tipo aqui na concessionária Enel, São Paulo, que seja uma entrada nova ou um acréscimo de carga, enfim. Mas, detalhes à parte, eu vou estar abrindo aqui as tampas das caixas, né, e vou estar mostrando internamente como que é a distribuição dos cabeamentos. Não vou estar falando sobre dimensionamento, sobre projeto, como eu já falei, isso é um assunto bem mais complexo, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários que na medida do possível eu posso estar respondendo, ou pode enviar um e-mail para mim, né, que está passando aqui agora na tela, tá? Caso eu possa responder, eu posso estar te dando uma força também, caso você seja engenheiro, eletricista ou eletrotécnico recém-formado, tudo bem? Porque para o eletricista que não tem registro no conselho de classe, ele pode apenas montar a caixa, tá? Ele não vai poder projetar, a concessionária não vai aceitar, porque precisa ter o carimbo, tem que ter toda comprovar, né, em documentação que realmente você tem um curso técnico ou universitário e está registrado no conselho de classe, né, que seja o CREA ou o CFT. Conteúdo aqui. Bom, como vocês estão vendo aqui, né, aqui num plano geral, como eu já falei, esse padrão de entrada ele é para duas residências, né, e essas caixas elas são compradas individuais e são fixadas uma na outra com parafusos, né? Parafuso sextavado, com porca e arruela passante. Depois eu vou tirar essa estampa e mostrar por dentro certinho. E aqui no nosso lado esquerdo a gente tem a caixa que é somente para o disjuntor geral, tudo bem? E os barramentos, tá? Aqui, como eu já disse, a concessionária Enel, ela não aceita que você faça derivações para os outros medidores com estanho, né? Eu nem sei se alguma outra concessionária aceita. Se você é de outra concessionária fora de São Paulo, diga aí nos comentários se na sua concessionária aceita fazer derivações com estanho, né? Estanhar os cabos, que antigamente a gente vinha com o cabo aqui da bengala, né? Passava pelo disjuntor geral, aí saía com ele aqui do disjuntor geral correndo aqui pelo fundo de todas as caixas, né? E aí fazia o sangramento no cabo, né, que a gente fala, decapava o cabo e estanhava, né, um rabicho para cá, o outro para cá, e quantos medidores tivesse, né? Se tivesse 30, 50, 60 medidores, a gente fazia isso daí. Agora não pode mais, tá? A partir de 2 medidores é obrigatório ter uma caixa extra só para o barramento, né? E aí fica medidor 1, medidor 2, ou casa 1, casa 2, tá bem? Uns detalhes importantes que eu preciso passar para vocês é que
Como vocês podem ver aqui, eu vou aproximar a câmera depois, mas os cabos precisam ter anilhamento, tá? Aqui não tem, porque acho que já caiu essa caixa, eu estava com ela lá embaixo, num depósito lá que eu tenho de sobra de materiais, mas em todas as tampas tem que ter aqui o número da casa em questão, né? Por exemplo, casa 1, casa 2, as etiquetinhas, que já deve ter caído. E na ponta dos cabos tem que ter o terminal aqui do tipo olhal, né? Que a gente chama. Né? O terminal de ponta, mas tem que ter terminal. Aqui também tem que ter terminal em todos os... em todas as conexões aqui com os disjuntores, tem que ter terminais. O aterramento tem que vir aqui direto para o barramento do... onde que está aqui na primeira caixa, né, na caixa de barramento, a gente vai ver isso aqui. E também tem a solicitação do DPS, né, que o DPS, geralmente eles só exigem DPS. O DPS é uma recomendação, né, para que se tenha em toda instalação residencial ou comercial. É bom que se tenha o DPS, mas nesse padrão aqui, pelo menos até 4 casas, não é uma obrigatoriedade, tá? Mas se você quiser colocar um DPS, aí você vai ter que ter uma outra caixa aqui do lado, né? Uma outra caixinha, porque aqui dentro não caberia, tá? Isso porque só é exigido desenho, até já é uma dica para você que é engenheiro eletricista ou eletrotécnico recém-formado, só é exigido desenho acima de 5 medidores, tá? Até 4 não precisa, desenho em AutoCAD. Como já falado, passou de 20 kW, estamos falando de potência instalada, aí precisa de ART memorial descritivo. Agora o desenho no AutoCAD, no papel, é só a partir de 5 medidores, aí é obrigatório. Ou ela pode exigir, mesmo que seja só 2, dependendo da complexidade. Você pode, por exemplo, fazer um padrão de entrada desse misto, né? Pode ser um sobrado que embaixo vai ter um salão comercial, em cima uma residência. Tá? Nesse caso já muda toda a configuração, então a concessionária pode sim exigir que você apresente um desenho técnico no AutoCAD, com memorial descritivo, com nota técnica, diagrama unifilar, pode pedir também o croquis de localização. Enfim, são várias exigências que tem um desenho técnico, né, no AutoCAD para mostrar como que vai ser montado todo o padrão de entrada, né? A parte física aqui do padrão de entrada, tudo bem? Mas a parte isso não tem muito segredo. É só comprar as caixas, né, juntar umas com a outra. A configuração, antigamente, antes da última norma ser atualizada, eles exigiam, que inclusive eu achava isso muito estranho, que essa caixa aqui, ó, de barramento fosse no meio. Por exemplo, se eu tivesse aqui 8 caixas, né? Então eu deveria ter aqui no meio, no caso de 8 caixas, já é obrigatório ter uma caixa só para o disjuntor e uma outra para o barramento, tá? Já é uma outra configuração. Mas obrigatoriamente essa caixa de barramento tinha que ficar aqui no meio, tá? Tinha que ficar no meio, ela não poderia ficar aqui, por exemplo, digamos que o poste fica aqui do lado esquerdo, então é óbvio que seria mais interessante essa caixa de barramento ficar do lado esquerdo colada no poste, não é isso? Porque aqui já entraria a bengala. Não, eles não permitiam, você tinha que colocar essa caixa de barramento aqui no meio, aí você vinha aqui por baixo com a bengala, né, com um trecho da bengala e subia aqui, ó. Agora não, veio uma nova norma, uma nova nota técnica que você faz a configuração do jeito que você quiser. Se você quiser deixar essa caixa de barramento no meio, pode. Se quiser deixar na direita, pode. Se aqui eu tivesse mais 3 caixas em cima, na parte superior eu poderia deixar essa caixa de barramento em cima, embaixo, enfim. Qualquer lugar que você ache conveniente. Inclusive, é importante falar também que se esse caso aqui tivesse mais 2 caixas aqui do lado, digamos que fosse a caixa de barramento e mais 4 casas, eu poderia deixar em fila indiana, tá? Todas as outras caixas eu poderia deixar enfileirada, né? Muitas das vezes por questão de altura, por alguma razão você não tenha problema de colocar uma outra caixa em cima, então você pode deixar todas elas enfileiradas, não tem problema, quantas forem.
uma informação importante é que aqui, ó, da parte de baixo, aqui onde está o laser, da parte de baixo, né, da caixa para o piso acabado tem que ter 1,35. Como regra geral, tá? Como regra geral, o visor aqui, ó, onde que vai ficar o medidor, não pode estar acima de 1,80 m do piso acabado. Então você, tô com dúvida, quanto que eu deixo de altura? Gabarito aqui, ó, o visor aqui, ó, 1,80 m, para baixo, que sobrou, sobrou. Beleza? Que seria uma altura que o leitoreiro, né, o cara que vai fazer a leitura dos medidores, ele vai estar mais ou menos à altura da cara do sujeito, então ele não teria que ficar de ponta de pé ou ficar em um ângulo difícil de fazer a leitura, tá? Então não pode passar de 1,80 m. Essa informação é importantíssima. Acaso aqui tivesse mais duas caixas embaixo, então a de cima não pode passar de 1,80 m, para baixo teria as outras e aí tudo bem, o que ficar por piso não tem problema. Mas a última fileira de cima não pode passar de 1,80 m. Beleza? Essa é uma outra informação super importante. Uma outra informação importante é que em cima da caixa, se ela ficar, por exemplo, no muro, né, fora da casa, precisa ter uma pingadeira, igual esse desenho que você está vendo aí agora. Tem que ter uma pingadeira aqui de alvenaria, tá? Com um caimento de 1%, passando aqui na frente da caixa mais ou menos, salvo engano, 15 centímetros, né? Seria 150 milímetros. Tem que ter uma pingadeira e eles exigem também que coloque-se uma porta anti-vandalismo quando ela fica no muro exposta. Um outro detalhe importante é que esse padrão fique do lado de dentro da casa ou no muro, ele precisa estar na divisa com o passeio, tá? Ou seja, se você pôr no muro, ele precisa, o poste tem que estar já praticamente quase que na calçada, né? Do lado do terreno, do lado de dentro do terreno, mas quase que na calçada. Próximo à calçada não pode estar afastado. Por exemplo, eu posso deixar a caixa lá dentro da casa, por exemplo, se for um corredor de um sobrado, coisa dessa natureza, e o poste lá e correr um trecho da bengala até lá onde que fica. Não pode, a não ser que você envie um projeto informando isso para eles no desenho avaliar, né, se eles vão aprovar ou não, tá? Mas na maioria absoluta dos casos é obrigatório deixar o padrão de entrada na divisa com a calçada, né, com o passeio, conforme eles falam, né? Se for um prédio comercial, um condomínio residencial, aí é diferente, mas aí já obrigatoriamente já vai ter um projeto, um desenho, onde existe algumas normas também, tá? Porque imagine você que tem um poste na calçada, né, que seria o poste particular do imóvel. Aí a bengala desce do poste e aí vai ter um trecho de tubulação até chegar lá no centro de medição. Tá? Aí já existe alguma exigência específica, porque já tem que ter um cubículo, né, de medição, já tem que ter como se fosse um quartinho só para os medidores, né? Aí já foge totalmente de tudo isso aqui que a gente está mostrando, tá? Que, modéstia à parte, eu sou especialista, né, em projeto de padrão de entrada de energia. Aqui há mais de 5 anos é algo que eu domino e entendo muito bem. Já fiz centenas de projetos para prédios, enfim. E agora eu vou estar abrindo aqui, tirando essas tampas de acrílico, para o vídeo não ficar muito longo. E tá mostrando aí para vocês detalhadamente como que é a configuração interna, beleza? Bom, então aqui, pessoal, como vocês podem ver, se aproximar muito a câmera aí já corta a imagem e fica ruim, né? Mas aqui a gente tem o disjuntor geral, tá? Em específico esse daqui é de 80 amperes, como eu já falei, isso aqui é projeto, tá? Não adianta você querer copiar o que você está vendo aqui e chamar a concessionária, porque ela vai rejeitar, ela vai exigir um projeto disso daqui. Passou de 20 kW, ela já precisa de projeto. Mas enfim, aqui temos o disjuntor geral. Do disjuntor geral está indo para esses dois barramentos, porque aqui é 220, mais neutro. Vendo aqui, ó. Tá? Então tem que vir aqui da bengala os dois cabos devidamente dimensionados. Esse daqui é cabo 25. Tá? E daqui você percebe que está saindo um circuito,
né? Dois circuitos bifásicos, porque vai um circuito para cá e o outro para ali. Tá? E esse daqui já é a saída que sai do medidor e já vai para o disjuntor. E daqui já vai para dentro da residência, né? Que sai aqui pelo fundo da caixa aqui, ó. Tá? O outro aqui do mesmo jeito, viu um, viu outro, todos, né? E a fixação delas, conforme eu falei, aqui, ó. Aqui tem os parafusos aqui, ó, tá vendo? Tá? Elas são fixadas junto, uma junto com a outra. Você compra esses parafusos aqui, ó. Aqui, ó, como vocês podem ver, ó. Tá? Parafusinho com... Esse aqui deve ser de 5,16. Ele deve ter mais ou menos 2 centímetros. Tá? Que não fique muito grande para unir uma com a outra. Vale ressaltar também que a entrada de energia, como eu já falei, cada caso é um caso. Você precisa saber exatamente para que você está projetando, porque de acordo com a potência instalada de cada medidor, pode ter um outro tipo de caixa, né? Uma caixa tipo P, caixa tipo PP, enfim, tem inúmeros tipos de configurações, tá? Não é simplesmente você pegar as caixas aleatoriamente, montar, fazer a distribuição, porque pode acontecer dos eletricistas chegarem e rejeitar o padrão se eles perceberem que aquele padrão está incompatível, né, com as normas. Tá? Aqui tem um aterramento, vai direto para um haste de terra, né? E aqui na lateral já entra a bengala com os cabos de entrada. Todos eles com terminais na ponta, não pode estar estanhado. E aqui com esses terminais que a gente chama tipo olhal. Beleza? Isso aí.